Olá, tudo bem? Bem-vindo ao novo episódio do Política Real. A entrevistada da semana é professora, jornalista, premiada, cientista política, Deise Ciocari. Deise, valeu, cara. Bem-vindo ter visto. Imagina, prazer estar aqui. Liga a Jovem Pan, ela tá lá. Liga a CNN, ela tá lá. É famosa, é famosa. Imagina. Obrigada, Obrigado por ter vindo, viu? Estou muito feliz de estar aqui. Prazer. Você é formada em jornalismo? Eu sou formada em jornalismo e o doutorado e o pós-doutorado que são em ciência política. Você nasceu aqui em São Paulo? Não, eu nasci em Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul, uma cidade bem pequena. Pequena? É, bem pequena. É perto, a cidade mais conhecida ali próxima é Santa Maria. E veio para São Paulo, como que foi? Você trabalhou em Brasília? Eu saí de Caçapava para estudar, né? Fiz faculdade em Pelotas e aí de lá eu fui para Porto Alegre. Fiz uma campanha para governo do estado em Porto Alegre e aí lá na campanha uns deputados, logo depois que eu me formei, uns deputados me viram na campanha, que era da Ieda Cruzios. Se formou em jornalismo? Em jornalismo em Pelotas. Aí fui fazer a campanha da Ieda, mas era estagiária, assim, mas cuidava de mídias sociais naquela época, 2000 e, sei lá, era muito cedo aquilo, 2002 acho que era. E aí os deputados me viram lá na campanha e perguntaram se eu tinha interesse de ir para Brasília. Ah, que legal. E aí eu saí com uns 24 anos de Porto Alegre, aí fui para Brasília e fiquei mais de 10 anos lá, trabalhando no Congresso Nacional e cobrindo bastidor lá. Assim, eu falo que Brasília é minha casa, sabe? Você ficou quantos anos? Em Brasília, uns 10, 11 anos. Caramba. Você sabe que eu trabalhei em Brasília também. Trabalhei em dois momentos. Trabalhei com 24, 25 anos, minha primeira vez. Trabalhei no Ministério da Educação com o Paulo Renato. Ah, que legal. E o Floriano, que nós fizemos lá o Bolsa Escola, né? E depois, aí passados os anos, eu coordenei a campanha do ex-ministro Paulo Renato para deputado federal. É falecido já, meu padrinho de casamento, adorava ele, uma relação de pai e filho. Ele virou deputado federal, eu fui e voltava todo dia, terça e quinta-feira, voltava com ele no Congresso. Isso é cansativo. É cansativo, o Congresso não é fácil, a articulação não é fácil, Não. se destacar não é fácil. Não. E não é só os deputados, a imprensa também às vezes não dá bola para você. Exatamente. Você faz uns projetos muito mais legais do que o que sai na mídia. É desgastante. É desgastante. Mas eu adorei morar em Brasília. Não, eu também. Para mim, eu falo assim, eu sou apaixonado por aquela cidade. E aprendi muito. Você vive política 24 horas. Você vive política 24 horas. Eu ia jantar com o Dino, que hoje é ministro da STF, com o Raul Jugman. Então, eu trabalhei com o Rodrigo Maia, com o Davi Alcolumbre, o Caiado, o Onyx Lorenzoni, a Semi Neto, essa galera toda, assim. E é muito curioso, porque você vai ver... Assim, hoje eu fico olhando, às vezes eu até entrevisto algumas pessoas hoje, né? E eu vejo que eles olham, assim, mas não lembro de mim, porque eu era uma menina na época, né? Mas foi uma escola aquilo lá, Wilson, assim. Um dos meus melhores amigos é o Rodrigo Maia, sabia? Então, eu trabalhei com ele, fiquei no PFL, que depois virou Democratas ali, mas foi, assim, foi uma escola aquilo lá. É como tu falou, assim, tu entra em Brasília, tu não sai a mesma pessoa, né? E o entendimento de bastidor, de política. Hoje, assim, tu bate o olho num projeto, tu já sabe o que vai acontecer com ele, porque tu conhece os personagens que estão lá, como que eles vão dar a tramitação do projeto. Então, é muito legal. Eu sou apaixonada por Brasília, assim. Os livros são importantes, né? Assim, você tem estudo, você lê e tal. Mas a vivência... Não tem, né? essência, né? É essência. Porque eu te falando, eu adoro ouvir você. Obrigada. Mas eu não sabia, eu acho, nunca soube que você tinha trabalhado. Eu estou aprendendo agora. Sim. Até que eu te perguntei, porque eu não sabia que você tinha essa experiência. Porque a gente que faz muitos comentários, pelo menos em jornal, a gente gosta das pessoas, mas tem uns nós cegos, né? Que não fazem por mal, mas falta experiência. O livro é importante, né? Claro Não vamos diminuir, claro né? Ele traz a história, te traz o passado. Mas fazer parte do bastidor te dá uma... Não, te dá um outro conhecimento de causa, né? Não é? Porque você acaba conhecendo as figuras e você... Muitas vezes as pessoas não enxergam o que nós que vivemos
lá dentro, Exatamente. enxergando. A pessoa está se movimentando, a análise da pessoa é um negócio tão cru, assim. Não se conhece, você sabe para onde ele está pensando, porque ele já fez lá no passado, como que funciona, as relações, não é? Sabe que esses dias eu vi o Clever Vasconcelos, que é um promotor que eu gosto muito, um amigo meu, e ele falou assim... que os alunos perguntaram para ele qual era o diferencial dele nas análises dele. E ele falou, experiência e tempo. É experiência. Não tem... Nada substitui. Não quero diminuir quem estudou. Não, imagina. Eu sou formado em Direito, Marketing e Gestão, MBA em Marketing e Gestão. Mas a experiência de ter participado dos bastidores, principalmente ao longo desses 30 anos, me dá eu vejo que muitas vezes... não estou falando dos nossos amigos da Jovem Pan, posso falar de outras emissoras também. Faz uma análise e eu fico olhando, mas não é assim. Não é, a pessoa que ele está analisando não se movimenta desse jeito. Exatamente. Né? Não se movimenta desse jeito. E quando você fez jornalismo, você participou de movimento estudantil? Não, nunca. Eu fiz tudo isso. Eu nunca participei. No período da faculdade, eu fazia os jornais, fazia os estágios que eram obrigatórios, assim, mas não participei. Aí eu me formei, e eu lembro que eu me formei até meio assustada, assim, nossa, e agora, né? Aí fui fazer assessoria de imprensa para uma prefeitura, depois fui para redação, e aí eu tinha na cabeça, assim, que eu tinha que entender de tudo. Então, assim, eu fiz assessoria de imprensa, eu fui para redação, eu fiz rádio, fiz tudo que tu imaginar. Aí, no período da redação, eu fazia redação em Santiago, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade fronteiriça lá, e foi bem na época que o Brizola morreu. Então, eu fiz uma cobertura da morte do Brizola, assim, que foi fantástica, e eu ganhei muitos prêmios naquele período. Tinha uns 24 anos ainda. Legal, né? E aí, com esses prêmios, o pessoal que estava montando a campanha da IEDA para o governo do estado viu em algum lugar, né? Olha, tem uma menina ali que está se destacando, vamos chamar ela para a campanha. E aí eu fui para a campanha porque na minha cabeça era assim, eu tenho que saber de tudo, né? Então eu já fiz redação, já fiz rádio, já fiz não sei o que, agora eu vou para a campanha, né? E aí acabei me apaixonando por política. Então, porque eu fiz essa pergunta. Você se imaginava, quando você estava fazendo jornalismo, que você ia... Qual que era o caminho que você se enxergava? Era política? Não, eu achava que eu ia ser professora. Eu queria sempre quis fazer mestrado, doutorado, Wilson, sempre. O sonho da minha vida era ganhar um Nobel de Educação, porque eu achava que eu ia me formar, ia fazer mestrado, doutorado, e eu ia para a sala de aula, e eu ia revolucionar a educação, e eu ia ganhar um Nobel. Só que a vida foi me levando para outro lado, e eu lembro que eu até fiz um processo seletivo para o mestrado, na época que eu estava ganhando muito prêmio, e um professor da PUC de Porto Alegre, Jeremir Machado, falou assim, olha, eu acho que mestrado ainda não é a tua cara, você está ganhando muito prêmio, vai para campo, vai aprender, não vai direto para a teoria. E aí foi o que aconteceu comigo. Aí a vida foi me puxando para a campanha e eu fui para Brasília, e aí fiz campanha para presidente, para governo do estado, para deputado. Política é viciante, não? É muito. Nossa, é muito. Aí não larguei mais. Desde os meus 26 anos, vou fazer 46. Eu não me imagino fazendo outra coisa. Eu não consigo, assim, teve um período que eu até falava assim, não, eu vou sair de política, quando eu fui fazer mestrado, a minha primeira proposta de mestrado, porque eu saí de Brasília, porque daí eu comecei a sentir falta de um pouco de teoria. E eu tinha esse sonho de fazer mestrado e doutorado. Sempre tive, eu sempre gostei muito de ler. E aí a minha primeira proposta era, não, eu vou deixar a política em Brasília, porque eu saí de Brasília, vim fazer um mestrado em São Paulo, e eu pensei, eu vou trabalhar com entretenimento. 2 meses de mestrado, meu orientador falou, volta para política, menina, o que você quer? E aí foi. E esse período que você ficou em Brasília, o que você... Qual que era a tua perspectiva de quando você chegou lá? Ou como você imaginava a política? E depois dos seus 10 anos você olhou e falou assim, não era isso? O que mudou da sua perspectiva? Essa sua experiência na prática, principalmente lá no Congresso, ter visto campanhas eleitorais presidenciais. O que mudou? Que você chegou de uma forma e depois dos 10 anos falou assim, pô, me moldei de uma tal forma, a minha perspectiva mudou. Eu acho que o principal é que a política ela se forma no bastidor. Por isso que a gente fala que a experiência ela é tão importante, né? Aquilo que às vezes sai às vezes eu leio uma matéria e é claro que às vezes o jornalista ele não pode colocar tudo, né? Mas às vezes eu leio uma matéria assim,
o olho da gente que já está treinado, que já conhece Brasília, eu olho aquilo e digo, não, o que está por trás é isso, isso e isso, né? A gente consegue perceber essas nuances. Então, o que eu aprendi em Brasília, e como eu circulava muito no bastidor, então eu ia naquelas reuniões que a imprensa não entrava, eu entendi que política é bastidor e tudo é negociação. Uma vez eu estava conversando com um jornalista e ele... E às vezes, às vezes tem jornalistas também com pouca experiência e cai na conversa do político. Exato. E o político engana também, né? Tem isso também, né? Eu lembro que em Brasília, muitas vezes, só te cortando, o Paulo Renato fala assim, mas vi um menino aqui, eu primeiro tive que dar uma aula para ele, para não correr o risco que ele escrevesse alguma coisa errada ou diferente do que eu estou falando. Eu acho que colocar um jornalista muito novo já para cobrir o poder, assim, eu acho um pouco complicado. Por isso que a gente tem que valorizar esses jornalistas mais experientes, porque eles já conseguem entender mais essa nuance, né? Mas eu lembro que eu estava conversando com um jornalista bem conhecido e ele falou assim que às vezes ele falava, Deise, me analisa essa notícia aqui, a gente estava fazendo uma parceria. E eu sempre contava um bastidor da notícia, ele falava, mas tudo para ti tem que ter uma intriga palaciana. Eu, sim, porque isso é Brasília, é intriga palaciana. Né? Então, tudo é bastidor. E aí eu saí de Brasília com essa cabeça muito formada, assim, tudo é muito bastidor, é muita intriguinha, é muita conversação, e de intriga palaciana mesmo. Tem eu não vou lembrar o nome do livro, então nem vou falar agora, mas tem um livro da Hilary Mantel, que ela fala sobre Henrique VIII, acho que foi um rei inglês, só que o livro dela, que foi até escolhido entre os 100 mais influentes do New York Times, ele conta como que aconteciam os bastidores na corte do Henrique VIII. E o livro todo, uma trilogia, fala justamente, principalmente do bastidor, de como tudo acontecia no bastidor, e tinha a mão do rei que influenciava em todas as políticas. Eu achei aquilo fantástico, eu disse, política é isso. Sabe? Então, se for dar um resumo, política é bastidor, não é o que a gente vê na superfície. Contexto internacional. Donald Trump voltando. Um estilo mais, vamos adjetivar como... Não quero um adjetivo ruim, quero um protecionista. De proteção. Nacionalista, né? Isso. Primeiro, está sendo fanfarrão ou vai cumprir tudo aquilo que ele tem assinado? Porque eu, que já participei de governos, eu sei que muitas vezes a gente fala, mas quando vai... às vezes não é nem maldade, às vezes você tem vontade e acaba falando, vou fazer isso. A hora que chega lá, não dá, tem que ajustar, acaba deixando para trás porque estava olhando de cima para baixo e não de dentro, e quando chegou dentro a questão era mais profunda e mais difícil de resolver. Exato. Eu queria resolver a Cracolândia. Você acha que vai resolver, que faz aqui, faz a hora que você vai se movimentando, você vê que o mundo é mais complexo. Ele vai conseguir? Ele está jogando para a galera dele? Qual que é o movimento que ele está fazendo? Tem alguns movimentos nele que eu acredito que ele já está fazendo história a partir do momento que ele quebra esse até contrato dos Estados Unidos, mas não seria contrato a palavra, mas ele quebra essa proposta dos Estados Unidos de multilateralismo que vem desde a Guerra Fria, quando ele puxa de novo para esse nacionalismo e esse protecionismo. Eu acho que isso é uma política que ele vai tentar levar adiante a todo custo. Acho que não é só jogar para a galera, não. Né? Ele deu sinalizações disso em Davos, né? no fórum de Davos, ele falou desse protecionismo, que ele vai taxar os outros países. Eu acredito que isso é uma política que ele vai tentar colocar adiante mesmo. Mas aí tem alguns pontos, por exemplo, a questão da imigração. Esse projeto foi aprovado pelo Congresso agora para retirar os imigrantes ilegais que cometeram crime. Isso tem só no primeiro ano um custo para os cofres americanos de mais de 26 bilhões de dólares. Por quê? Porque o Congresso aprovou um projeto agora para tirar. Então, para fazer a movimentação toda, para tirar os imigrantes, isso vai dar uma sobrecarga no judiciário. Então, eu acho que tem algumas propostas dele que ele vai encontrar alguns entraves práticos. Isso. Mas não que ele não tenha a intenção de fazer. Eu não acredito mais, até estava conversando... Ele é coerente, né?
Ele não promete uma coisa e faz outra. Não. Muitas vezes a gente está Nada é acostumado, né? surpresa. Nada é surpresa. Ele está fazendo exatamente o que ele falou que ia fazer. Ele falou que ia fazer durante a campanha eleitoral. Então, ele segue uma linha de raciocínio que não é surpresa para ninguém, né? Então, agora, tem que ver quais vão ser os entraves práticos disso. Acho que muita coisa vai esbarrar na praticidade mesmo do sistema americano. E tem um problema para ele também, né? Ele não tem a famosa reeleição. Ele tem só os 4 anos para resolver todas essas questões que ele está se colocando a fazer, ou via decreto, tem um nome, um decreto a gente chama de decreto, mas lá tem um outro nome, né? Resolve fazer. Mas é isso, ele tem 4 anos. É difícil. É difícil e, assim, a menos que ele faça um sucessor aí mas mesmo assim não é ele, então perde um pouco do capital político. Mas o que a gente tem visto agora, claro, ele tomou posse dia 20, né? Não faz nem uma semana. Mas o que a gente tem visto é realmente uma tentativa de colocar tudo em prática, né? Essa história de imigrantes não vai criar uma relação ruim com os países vizinhos? Eu acredito que sim, Wilson. Eu acredito que pode criar... Ele depende do México? Não depende, mas os Estados Unidos é justamente isso. Estou imaginando o México. Vai, coloca o México. Não, ele não depende. Ele pode taxar o México, como ele está falando que ele vai taxar. México e Canadá, né? México e Canadá. Hoje ele falou também que vai taxar a União Europeia, uma coisa assim. Mas é a questão do... Assim, será mesmo que ele sobrevive sozinho com essa questão protecionista que ele está falando? Voltar com essas relações bilaterais, que os Estados Unidos mantêm multilateralismo desde a Guerra Fria. Assim, a minha pergunta é, será mesmo que um homem só vai conseguir mudar essa história toda? Eu acho isso muito difícil. Eu acho que às vezes o Donald Trump ele vai esbarrar no que a gente chama na ciência política de realpolitik. Acho que ele vai esbarrar no pragmatismo do dia a dia. Então não vai conseguir. A vida real é outra. A vida real é outra. Que é isso que você estava falando em relação à Cracolândia, né? Então... E os imigrantes também não mexem com a economia dos Estados Unidos? Porque boa parte da mão de obra que o restaurante usa, que o hotel usa, que é uma mão de obra... Setor de serviços, né? Não é esse imigrante. Inclusive, os imigrantes ilegais. Vai mexer. Então, isso é um outro ponto. Assim, até onde ele vai conseguir. Os americanos, aí eu vou para uma dúvida. Os americanos acham que é isso mesmo? Acham que os imigrantes são um problema para eles ou não? Então, a população, sabe? Eu vi uma pesquisa logo depois da eleição do Trump que falava que sim. E que, inclusive, alguns imigrantes que estavam legalizados nos Estados Unidos também votaram no Trump por achar que os imigrantes eram os responsáveis por essas anomalias da sociedade americana. Então, sim. Isso pode criar também um sentimento de marginalização em relação ao imigrante e até ao turista, né? Wilson, porque é a velha guerra do nós contra eles, né? Agora eles são os imigrantes. Então, vocês vêm aqui para os Estados Unidos, vocês são os responsáveis pelos males. Que é um movimento que está acontecendo na Alemanha, acontece em outros países também. O nosso aluguel está caro porque vocês vêm para cá, sabe? Então, tem que ver até que ponto vai isso. Mas acho que pode criar um sentimento de marginalização, sim. E o Elon Musk? Eu vejo o Elon Musk um cara que não... indomável, né? É indomável, né? É essa a palavra. Não pode ser um problema. Foi uma solução lá atrás. E agora essa vontade, porque ele é um fazedor, né? Exato. Às vezes, né, quem faz muito, às vezes erra bastante também, como acerta. Mas ele tem umas ideias muito fora da caixa. Exato. Não pode ser um problema pro Trump. Mas no primeiro lá atrás foi bom, foi certo, usou, mas e agora? O que faz com ele, né? Mas, Wilson, tu usou a palavra certa, ele é indomável. Tanto é que hoje eu acho que ele já deu uma declaração meio que questionando o Trump em relação aos investimentos em IA. O Elon Musk já se posicionou meio que, não é bem isso, tem mais dinheiro para liberar. Porque são duas pessoas com gênio forte. Então. E assim, duas das pessoas talvez que têm o gênio mais forte do planeta. Tentando trabalhar junto, eu acho que vai ter ruído. Hoje teve um ruído aí pequeno, mas teve. Eu acredito que a gente ainda vai ver muita coisa no meio disso. Assim. O Trump vai conseguir ajudar na pacificação do mundo? Ele já deu um recado pro Zelensky e o Putin. Já falou alguma coisa sobre o Oriente Médio. Ele tem essa capacidade, ele tem essa... A força bélica ele tem. Mas ele tem essa capacidade de articulação para
para acabar com a guerra entre Rússia e o Zelensky e manter a paz lá entre Israel e o Hamas. Não vou falar Palestina, o Hamas. Que eu acho que... Eu vou dar minha opinião. Israel e Hamas, eu acho que uma hora vai... Ali está muito próximo de explodir de novo. Olha aqui, não é? Apareceu soltou não sei quantos malucos de novo, vai aparecer um que vai explodir, que vai começar tudo de novo, né? Eu acredito que ali não tem jeito, não. Mas o Trump tem capacidade de ser esse pacificador? Sim, eu não sei te responder essa pergunta, porque assim, eu acho que foi também hoje em Davos que ele falou que ia colocar mais sanções à Rússia, mas a Rússia está sobrevivendo com as sanções todas que impuseram. Mas ele não tinha boa relação com o Putin? Então, tem essa relação, era isso que eu ia falar, e tem essa relação ambígua. Por isso que eu acho que se tem alguém que pode promover essa paz, é ele, porque ele tem essa relação estranho, ambígua. né? Ele bate, mas ele também afaga. Então, se tem alguém que pode fazer alguma coisa, eu acredito que possa ser ele, mas sanção, como ele falou hoje, isso não vai funcionar, não. Eu falei dos negócios de Israel e o Hamas, né? Teria algum caminho? Eu fico falando também, não vai acontecer, vai voltar a ter guerra e tal, mas tem algum caminho que ainda não testaram, ou alguma coisa que você enxerga que poderia fazer esse cessar-fogo entre Israel e o Hamas ser uma coisa duradoura? Eu não acredito nisso, sim. Acho que essa guerra... Por quê? Que é um bando de maluco? Ou você acha que tem questões financeiras, ou é só religiosa? O que é? Não, tem questão financeira, tem questão moral. Não. Eu acho que tem uma coisa nessa... De um se sentir ferido visceral. Visceral. Tem uma questão visceral nessa guerra que eu acho que não vai ser concluída nunca. Assim. Eu acho que essa é a característica diferente das outras. Por exemplo, a Ucrânia e a Rússia, que deixa de lado todos os pormenores, eu não vou fazer uma análise minuciosa aqui, mas é uma guerra entre dois líderes políticos. Israel e Hamas é uma guerra visceral. Eu acho que envolve muito sentimento, muita vingança, história. Eu acho muito difícil disso ser resolvido. Não vejo possibilidade nenhuma. Nós temos a ONU, né? Que, sei lá, teve um papel... Para mim, achei que teve um papel pífio, né? Ou não conseguiu ter o papel que deveria ter. E para piorar, as 3 reféns que foram libertaram na semana passada, afirmaram que foram mantidas num abrigo da ONU pelo Hamas. Como que pode ter essa relação? A gente tava... Eu nem sei se é verdade, porque é tão absurdo, né? Então, a ONU e a OTAN, né, assim, tem perdido essa força e esse poder que tinham antigamente. Eu não sei se é por causa... a gente vivia num... Eu não sei se é por causa dessa quebra desse multilateralismo, o que acontece, mas elas perderam esse poder que elas tinham antes. Tanto é que o Trump estava criticando a OTAN e a ajuda que a OTAN estava dando para os países em guerra, justamente por isso, por essa perda de força. Então, eu acho que a OTAN e a ONU são 2 organismos que vão ter que... A gente fala tanto que o PT precisa de reavaliação, eu acho que eles precisam de uma reavaliação, porque eles estão perdendo o poder que eles tinham antigamente. Isso é muito visível. E se confirmando essa história da ONU, dessas reféns no abrigo da ONU, é mais um problema de imagem para a ONU? Isso vai causar um problema? Ela perde mais? Muda alguma coisa para eles? Eu acho que não, porque hoje a gente tem... E aí eu entro até no ponto da desinformação. Assim, hoje fica tão difícil você provar o que é verdade, o que é falso. Eu acho que essa questão ela vai ser só mais uma gota no oceano. Não acredito que vai ter uma repercussão tão grande. A gente já teve tantas questões. Assim, eu lembro de discutir aqui no Jornal da Manhã assim, vários pontos que a gente falava, nossa, isso vai acabar com o organismo. E assim, a gente só comentou no dia e depois passou. Eu não acredito que esse vai ser um ponto relevante, não. Você falou um negócio legal, essa história que a gente muitas vezes não sabe o que é real, o que é verdade, o que é mentira. E a gente fica sabendo informação muitas vezes pelas redes sociais, né? Sim. Pela internet e redes sociais. Vamos falar Facebook, Instagram,
até o próprio WhatsApp, Sim. né? WhatsApp, TikTok, para quem usa. E nós vimos, principalmente nesse final de campanha e na posse do Trump, como é o nome dele? Zuckerberg, do Facebook, Meta, muito próximo ali, e já pondo as asinhas de fora, numa linha do que o Trump falou que vai virar as redes sociais. O maluco lá do Elon Musk, né? Que, olha, eu não sei, posso estar falando maluco, mas ele é um gênio, né? Não dá pra saber que toque ele vai, né? Assim, você não entende. O cara é trilionário, eu não chego perto de nada, né? Mas o cara, né? Mas você não entende a cabeça não dele. Entende, não entende. Mas como que a gente enxerga essa questão das redes sociais na política atual? Porque se eles quiserem apertar um botão de desinformação em massa, eles conseguem. Uhum. E pode não mudar a sua opinião, mas deixa você na dúvida, né? O que já... Só de ficar na dúvida já é perigoso. É perigoso. Te dá um caminho de tomar uma decisão errada. Como que resolve isso? Porque se fala muito em regulamentação. Dependendo quem faz a regulamentação, ele vai aproveitar para fazer censura. Depende, não é? Como que a gente trabalha isso? Como que as plataformas podem ajudar a diminuir a disseminação de notícias falsas? Se é que existe capacidade para isso. Porque eu vou só para emendar. WhatsApp. Principalmente as pessoas mais velhas, né? Porque é o que eu recebo, né? Inclusive familiares. Eles não fazem por mal. Mas eles acabam disseminando também uma desinformação que eles receberam e muitas vezes, pela idade, porque antigamente era só TV, tinha um jornal só que te passava tudo. Que eu digo, o jornal que passava tudo para nós, que a família costumava assistir, que era de uma grande emissora, ele muitas vezes fazia uma análise mais tendenciosa. Sim. Mas a notícia não era mentira. Exato. E essas pessoas mais velhas recebem aquilo e acham que a notícia não é mentira. E acabam disseminando. Então não é alguém da plataforma que fez isso, né? Como que... Eu não sei se isso vai ter uma solução. Assim, a gente sempre fala, né? Fake news existem desde que o mundo é mundo. Um amigo meu e eu, a gente escreveu um livro sobre fake news e a gente estava até pegando algumas histórias antigas. Então, tem história do Império Romano, que um imperador imprimia em moeda, que o outro imperador era um bêbado, mulherengo, que não tinha condições de assumir o Império Romano. Então, isso sempre existiu. O que a gente tem hoje é uma coisa potencializada pelas redes sociais, e aí tem a questão da dissociação cognitiva, que eu acho que isso que é um problema, sabe, Wilson? Eu quero acreditar que isso daqui é uma garrafa. Então, não adianta você chegar para mim e dizer que isso é um copo d'água. Não, isso é uma garrafa. As redes sociais, eu acho que elas amplificaram a questão da mentira. Então, cada um tem a sua verdade. É exatamente isso que tu falou. Antigamente, a gente tinha um jornal que tinha uma tendência ali, mas a informação ela era verdadeira. Hoje não. E hoje mentir e criar uma notícia falsa, inclusive dá lucro. Eu não sei como controlar isso. Assim, eu pesquiso fake news há uns, 10 anos e eu realmente eu não vejo. Eu acho que a regulamentação das big techs ela seria uma possibilidade. O que eu vejo de caso mais bem sucedido são em países nórdicos, onde as crianças têm desde a primeira infância educação midiática. Então, por exemplo, não adianta eu ler o www.g2.com.br e achar que a notícia que tem ali é verdadeira. É óbvio que a gente sabe que o jornalismo tem muita tendência hoje em dia, mas a informação que está ali costuma ser verdadeira. Né? Quando não é verdadeiro, o jornalista vai lá e tem que fazer uma retratação. Isso. Eu diria, num primeiro momento, assim, procure os veículos de informação confiável, não o G2. Sabe? Pô, você não vai ler uma notícia no G2 e achar que aquilo é verdade. Mas seria uma série de alternativas. Por exemplo, eu critiquei muito essa história agora do governo no 8 de janeiro, aí relembrando o 8 de janeiro. Como assim? Sabe? Vamos chamar a atenção para a questão das fake news, da desinformação, mas você não toma nenhuma medida prática de educação midiática para ensinar as pessoas a identificar o que é mentira e o que é verdade? Então, acho que é uma série de coisas. É a regulamentação das big techs, mas não pode ser por viés da censura, porque senão, não, eu vou regulamentar aqui que agora... Então, mas o que você responderia para a pessoa que... quando fala em regulamentação,
nem entende o que é regulamentação, mas já começa a defender que é censura e está indo contra a liberdade de expressão. Não, Wilsinho, assim, ó, a liberdade de expressão ela não pode ser absoluta. A partir do momento que eu firo a tua liberdade individual, isso não é mais liberdade de expressão. Por exemplo, racismo não é liberdade de expressão. Tá? Então, a regulamentação ela é justamente para identificar esses pontos, até onde vai a liberdade de expressão e onde que começa o discurso do ódio. Alguns países têm isso muito bem definido na Constituição, então, o que é liberdade de expressão e o que é discurso do ódio. O Brasil não tem. O Brasil tem elementos muito vagos do que pode ser injúria, do que pode ser calúnia, mas não tem uma especificação sobre isso. Então, acho que a primeira coisa que as pessoas têm que pensar é: isso que eu estou falando, isso que eu estou fazendo fere a liberdade individual do outro? Se sim, não fala, não faz. E política nacional? Eu adoro. Não, que é assim, a gente fala de política, mas é isso, é rede social, é Trump. E a gente tenta enxergar um mundo melhor na frente, né? E é guerra, que a gente vê com dificuldade de se achar a paz, né? Onde se achou a paz, aí a gente tem desconfiança. Olha, uma vez uma jornalista me perguntou se eu achava que em 100 anos o Brasil ia ser um país de primeiro mundo. Eu cravo, nem 500 anos. Não tem como, assim, a política... Mas é cultural? É cultural. Cultural. Vou te contar uma história, assim, eu gosto muito dessas curiosidades, assim. Onde você indicaria... Vou fazer um corte aqui. Onde que você... Qual país que politicamente você olha assim e fala assim, pô, esse país olha, se eu fosse copiar um país, fizesse um copia e cola no Brasil, é esse país que eu ia fazer o copia e cola. Existe? Se fosse, assim, uma resposta de pronto imediato, eu diria que é a Suécia. Suécia. Mas o Brasil tem questões... Por que a Suécia? Porque eu acho que conseguiu mesclar ali um pouco de capitalismo com socialismo. Tem os seus problemas, os impostos são caríssimos, né? Ok, mas eu acho que de todos ainda é um sistema que funciona, que a população consegue viver bem, a educação funciona. Eu chutaria não, eu diria Suécia. Mas o Brasil tem alguns problemas que eu acho que nem se a gente implementasse um modelo sueco aqui daria certo. Eu gosto de contar essa história porque eu acho que ela é muito emblemática do que é o Brasil. Quando nós fomos descobertos, que começaram a criar os Estados-nação aqui, Dom Pedro falou que viriam para o Brasil os criminosos de Portugal, né, as pessoas que haviam cometido crime, e essas pessoas elas poderiam vir de Portugal para o Brasil e aqui elas seriam perdoadas, exceto por 2 ou 3 crimes. Um dos crimes era sodomia, o outro eu não lembro, mas, por exemplo, se você roubou em Portugal, você podia vir para o Brasil, que estava... Né, porque eles precisavam povoar aqui. E o regente de Pernambuco, na época, chegou a mandar 3 cartas para Dom Pedro, dizendo para, pelo amor de Deus, Dom Pedro parar de mandar essas pessoas para cá, porque estava acabando com o país. Isso logo no início do processo de descobrimento do Brasil. Então, tu imagina, esse foi o nosso processo de descobrimento. Então, essa coisa do jeitinho fácil, do jeitinho brasileiro, ela é uma coisa histórica, que veio lá de Portugal mandar os piores para cá. Então, a gente tem isso. E quando estavam formando esses Estados-nação, a coroa portuguesa falou para os fazendeiros: olha, a gente vai dar um pouco de terra aqui da coroa para vocês cuidarem, e aí depois a gente resolve isso lá na frente. Os fazendeiros, percebendo que aquela terra também era produtiva, começaram a usar o patrimônio público em detrimento do benefício privado. Então, assim, a nossa história já começou toda torta, já está toda errada. É muito difícil você mudar essa cultura. E aí, quando você vê as pessoas que estão no poder, elas acabam perpetuando esse tipo de coisa. Né? A gente tem... Esses dias eu fiquei chocada, eu estava ao vivo e entrou uma notícia de corrupção de milhões numa universidade federal aqui do Rio de Janeiro. Eu estudei, fui em vários congressos lá, e gente, mas peraí... Sabe, é uma universidade que deveria estar dando bolsa para os alunos, fomentando o ensino superior. Não, tá lá, vai fechar por causa de corrupção. Então, é um processo histórico que eu acho que não vai mudar nunca, infelizmente. Governo Lula, os próximos 2 anos. Qual que é a sua avaliação do governo Lula? Acho que esse governo ele ainda não mostrou a que veio. O governo Lula I teve a característica ali do Fome Zero, os projetos sociais que entraram em pauta, que foram muito importantes naquele momento, né, porque vinha de uma ascendência do Fernando Henrique Cardoso. Então, no real, a economia estava ajustada. E aí eles conseguiram implementar os projetos sociais que foram
positivos para o país naquele momento. No segundo governo Lula, teve a questão do mensalão, mas mesmo assim ele conseguiu se reeleger, né? O mensalão foi ali do primeiro para o segundo governo, mas ainda teve assim uma marca do PAC. Esse Lula ainda, Lula 3, não tem marca. Não tem marca. Por isso que começam essas acusações. O problema é na comunicação, troca a comunicação, o ministro não pode falar sem falar com a Casa Civil. Porque não tem uma marca. E assim, pelo que a gente tem visto da economia... Não tem marca ou não tem liderança? Porque se tivesse uma liderança forte na Casa Civil... Eu nem sei quem é o ministro da Casa Civil hoje. É o Rui Costa. É o Rui Costa, isso. Mas você já teve um Zé Dirceu, né? Gostando ou não, né? Gostando ou não, já teve um Zé Dirceu. Que era um braço forte, né? Será que também não falta liderança? Falta. O ministro não faz os atos porque não... Porque olha assim, não, o cara ali, eu sou igual também, eu vou fazer e vai tocando a vida. Sim, e sem sensibilidade. Eu acho que faltou, nesse governo, faltou uma mão forte. Faltou um pulso firme no governo. Acho que teve um deslumbramento, de novo, com o poder, que é uma característica do PT. Se deslumbrou desde o primeiro dia, quarto de 200 mil, viagem... Se deslumbrou ou veio com sangue no olho, com vontade de vingança? Também. E se perdeu, né, nesse ódio, nesse fígado. Se perdeu. O Lula falou que ia governar para todos. Já no discurso de posse, lá no discurso de campanha na Paulista, ele já falou de direita e esquerda, eles não somos nós. Então, acho que veio um sentimento de vingança, veio uma liderança fraca, veio uma agenda que saiu do Executivo, foi para o Legislativo com fortalecimento do Arthur Lira. Então, o Congresso manda muito mais do que o Executivo, e aí falta liderança forte, faltam projetos, faltou tudo. Eu lembro, Wilson, que durante a campanha, a coisa que mais me perguntavam era: será que o Lula vai estar preparado para assumir o Brasil agora, 20 anos depois da última presidência dele? E não estava. Ele pegou um Brasil assim que ele desconhece completamente. Ele não está preparado para isso. Tanto é que ele ficou esses primeiros 2 anos de governo ainda falando: o Brasil vai crescer porque o PIB vai crescer, porque não sei o quê. Nessa última reunião ministerial que ele foi entender: não, o Brasil agora é de empreendedor. Né? O Brasil agora quer, abre aspas, prosperar. Ele falou isso na última reunião. Que é o que a gente viu aqui na campanha do município. Exatamente. Então, assim, tem uma desconexão, não entenderam o que é o Brasil de 2024, faltou liderança, faltou uma postura firme. As bolsas, em algum certo momento, meu sentimento, ajudou, né? A pessoa conseguiu se organizar, mas hoje não é mais o suficiente. Quais bolsas? As bolsas, Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa não sei o que lá. Sim, eu vou te falar uma coisa assim que é até feio que eu vou falar, mas quando eu fiz o doutorado, para pagar o doutorado, eu fazia a revisão das teses dos meus colegas, né? Eu sempre fui muito boa em português, então eu pegava as teses dos meus colegas e eu fazia revisão, e aí a coisa começou a andar, eu comecei a fazer revisão para outras universidades de dissertação. Ganhavam um dinheirinho por página revisada. Isso. E já aconteceu várias vezes de eu pegar a tese de um aluno de doutorado e dizer: olha, você não tem condições de defender seu doutorado. Eu não consigo entender o que está escrito aqui. E não foi uma, nem duas, nem 3. Assim, eu lembro que eu botava as mãos na cabeça, às vezes eu mandava uma mensagem para o orientador daquele aluno e dizia: olha, seu aluno não tem condições de defender. E defendia. E tirava 10. Então, assim, eu vou criticar, porque eu acho que o PT fez com o país foi construir prédios. Não colocou professores capacitados, não fundamentou os alunos para virem desde a primeira infância com capacidade para ler um texto, para argumentar. Então, assim, as pessoas às vezes chegam no doutorado sem ter a capacidade de escrever um texto contínuo. Então, assim, tá tudo errado, tá? Nossa. O Lula perdeu a capacidade de comunicação com as pessoas? Porque eu vou dar um exemplo do Pix. O Pix virou, uma febre. O Nicolas puxou para ele, entendeu o momento. Ele sabe trabalhar a ferramenta de internet. O governo, né, recuou. Acho que não deveria nem ter recuado. Exatamente. Vai enfrenta, né? Agora que já fez, enfrenta, né? Exatamente. Fica pior quando recua. Porque fica, inclusive, o sentimento que o que o Nicolas falou estava correto. Que tinha alguma coisa errada, né? Quando a gente recua, fala assim, não, né? Mas o Lula perdeu essa capacidade. Eu estou falando do Pix,
Porque o Lula perdeu essa capacidade de se comunicar com a população, com as pessoas, com a classe média, Com a classe média. com a D e E. Ele perdeu essa capacidade? Eu acredito que Porque sim. a internet é importante, né? É. Mas quando o líder consegue se comunicar, a coisa anda melhor. Agora, eu tenho o sentimento que ele perdeu essa conexão. Perdeu. Ele perdeu com a classe média já há algum tempo, né? O PT criticou muito a classe média e tem perdido muito com a classe D e E. Nesse sentido que a gente estava falando, Wilson, a classe D, o PT, ele sempre pregou, e por isso que eu falo que o Lula ainda é um Lula dos anos 90, o PT sempre pregou que você vai crescer, você vai poder comprar o seu carrinho, a sua casinha, se a economia andar. Então, eu vou investir em dinheiro do PAC, o PIB vai crescer, e aí você vai trabalhar das 9 às 5 da tarde, como o PIB está crescendo, o PAC está investindo no país, você vai crescer também. Só que a classe D e E não quer mais isso. A classe D e E está empreendendo. A classe D e E, ela quer saltar de D para A e B. E ela vê isso acontecendo com algumas pessoas e ela quer o mesmo, que é o que a gente fala, a classe D e E, ela está usando da sharing economy, né? Ela está usando o Uber, ela está usando aplicativo, ela está vendo que as redes sociais são uma possibilidade, ela não quer mais depender do Estado. Ela enxergou que a internet, se ele encontrar o caminho, ele pode ser um empreendedor via internet, né? Exato. E o PT continua com esse discurso dos anos 90, que até mês passado estava defendendo o sindicato. A primeira vez que eu vi o Lula falar em empreendedorismo foi agora. Quem era o candidato do PT nas eleições aqui? O Boulos tentou falar em empreendedorismo, chegou a soar um palavrão na boca dele. Porque a esquerda ainda não entendeu essas mudanças da sociedade. Então, sim, eu acho que eles perderam o poder de comunicação com a classe média já há muito tempo e com a classe D e E. E a internet, ela é da direita? Eu acho que não é que ela é da direita. É a mesma coisa que você falar assim, eu não vou mais usar uma camiseta com estrela porque estrela é do PT. Mas a direita soube entender muito melhor a internet do que a esquerda, né? A esquerda ficou patinando. A eleição do Bolsonaro em 2018 teve vários fatores. Esse livro que eu te dei aí tem todas as explicações do porquê que Bolsonaro se elegeu. Não, aqui, ó. Não, um livro aqui, ó. Não foi Jair, só a internet. 1991, 2022, porque ainda votamos nele. Daisy Siocari. E porque a direita ela conseguiu entender, de novo, assim, a eleição do Bolsonaro não foi só por causa de redes sociais, mas ela conseguiu entender melhor a dinâmica das redes. E tá ok, é no jogo. A mesma coisa, eu não gostava quando falava assim, o Bolsonaro sequestrou a bandeira do Brasil. Assim, então o PT sequestrou a estrela. Sabe? Não acho que só eles entenderam melhor essa dinâmica das redes sociais. A esquerda tentou, lembra das lives do presidente Lula no início do mandato dele, que foi um horror. Assim, era tipo 2 pessoas sentadas assim conversando como se estivesse no Jornal Nacional. Sabe? Então falta esse entendimento para eles, assim, mas não que a direita é a dona das redes sociais, só trabalha melhor. O Bolsonaro, a gente falou de Bolsonaro. O PT, a esquerda, a ideia de esquerda foi sempre vinculada ao Lula. Né? A direita nunca teve um nome assim, né? Uns votavam no Lula, no Fernando Henrique, muito negócio do PSDB, né? Serra, em outras regiões, outros líderes, né? Esperidião Amin, né? Verdade. Não tinha alguém que tivesse pegado a ideologia, e a ideologia, quando se falava em direita, a direita é o Bolsonaro. Hoje é um pouco isso. Por todo esse processo que ele está passando, ele ainda é isso? Ele ainda vai ser... Porque o que eu estou falando? Porque eu tenho percebido, principalmente está falando do Nicolas, ele tem abandonado a proteção do Bolsonaro. Assim, ele está protegendo as bandeiras. E não está incluindo o Bolsonaro nessas defesas. Né? Até outro dia gravou 2 vezes com o Pablo Marçal lá, fala do Pablo Marçal. O Bolsonaro está perdendo um pouco essa história da direita, de ele ser o cara de direita, e está começando a surgir outros nomes, como era antigamente, tinham vários. Eu acredito que o bolsonarismo está ficando maior que o Porque Bolsonaro. o Lula é o Lula. Você não vê falar nenhum outro nome da esquerda. Ninguém se aparece né, no Lula. Vai ser um o problema. Bolsonaro ficou nessas 2 últimas eleições sendo o Bolsonaro. E agora tem um sentimento que tem outros nomes pipocando aí. E o Bolsonaro deixou de ser o ator principal. Deixou de ser a única opção. Wilsinho,
A política, ela está cada vez mais de performance. Isso por causa das redes sociais. Ah, os valores, eles são muito importantes. A gente nunca teve um expoente da direita como a gente teve o Bolsonaro, mas eu acredito que os valores, pelo que eu tenho acompanhado, os valores do bolsonarismo eles estão ficando maiores que o Bolsonaro. E como ele está inelegível, a possibilidade de que isso fique muito forte em 2026, ela é bem real. Porque a gente já viu nas eleições municipais de São Paulo, a gente viu esse bolsonarismo maior que o Bolsonaro, né? Por exemplo, na figura do Pablo Marçal, que encampou esses valores, e muitas vezes as pessoas até xingavam o Bolsonaro porque ele não estava defendendo os valores que o Marçal estava defendendo. Então, eu acredito que esse surgimento de nomes, por exemplo, Gustavo Lima, Marçal, o próprio Tarcísio, ele consegue navegar muito bem entre esse pragmatismo e o bolsonarismo. Eu acho que o Bolsonaro, se ele não se posicionar, porque o que ele tem feito agora, ele rechaça todo líder que tem a possibilidade de aparecer mais do que ele. Eu acho que esse é um movimento completamente errado. Ele tem que abraçar essas pessoas. Mas ele sempre fez isso. Sempre. Você pode ver ao longo do governo dele. O cara se destacava, ele arrumava um jeito de sempre. É uma sarrafa no cara. Assim, fez isso com o Sérgio Moro. O que eu entendo de política me diz que isso é um caminho inevitável para que ele se isole. E aí vão aparecer outros líderes e aí boa sorte, meu amigo. Ai, ai. O Brasil vive novos ciclos políticos marcados por avanços e retrocessos, é isso? Eu fiquei pensando, avanço. Não, eu acho que... A gente não avança nada, você acha? Ai, assim, eu acho isso daqui tão complicado. Assim, eu não quero Mas ser... Então vou mudar a pergunta. Quais os próximos desafios que o país tem nos próximos anos? Primeira coisa, assim, acho inevitável é previdência. Vai estourar ali em 2026, o próximo presidente que assumir esse país vai estar lascado. A reforma tributária, eles já estão até falando em fazer uma outra mini reforma esse ano. A reforma tributária foi só para arrecadar. Voltando. A gente falou do Congresso deixar o Executivo refém, né? Isso já não veio do Bolsonaro? Não foi o Bolsonaro que deixou o Congresso desta forma Acho que foi o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, lá no impeachment da Dilma. Ele colocou as garras no poder e aí foi um fortalecimento do Congresso, do Centrão. Porque o Centrão... A gente fica falando de agora, mas não é de agora, né? Não, eu entendo o Lula que... já virou presidente refém, já. Lula já virou refém. Mas eu acho que esse movimento começou com o Eduardo Cunha, lá no impeachment da Dilma. E aí foi se perpetuando. O Rodrigo Maia deu um arrefecimento ali, mas voltou de novo com o Arthur Lira. E tem que ver como que vai ser o Hugo Mota agora. Se ele vai ser um líder forte, como foi o Arthur Lira. Mas eu acho muito difícil mudar isso, assim. Não... Então, voltando, qual é o principal desafio para o país nos próximos anos? Eu acho que a reforma previdenciária ela vai ser um ponto. Assim, a Previdência está sufocando os municípios. Eu acredito que a reforma tributária ela vai ter que ser revista já mesmo antes de ser implementada. Tem tanta coisa assim. O que é a segurança? Assim, a gente não está falando de um problema de segurança pública, de que eu saio na rua e eu sou assaltado. A gente está falando do crime organizado tomando conta das instituições. Mas você sabe que esse negócio de sair na rua também sabia? Eu passei o final do ano, não estou querendo me gabar, mas eu fui para Dubai, fui para Turquia e fui para o Egito. Os 3 países. Né? Até no Egito, que muitas vezes as pessoas, nossa, Egito, eu fui cheio de medo no Egito. Eu, minha mulher, meu filho de 11 anos, à noite, andando, celular na mão. Tira o celular, Celular na mão. Ninguém encostando. O Egito tem um negócio assim que dá um certo temor, porque eles querem vender. Eles veem que você é turista, eles vêm querer vender, mas não vem querer roubar. Sabe, você fica na pirâmide, ninguém... Vai na Paulista tirar a foto da Fiesp, perde o celular. Você fica lá tirando foto. Lá no Egito, ninguém passa e leva o teu celular. E sabe que o meu sentimento, né, porque eu já viajei muito, em muitos lugares no mundo você consegue ter essa convivência de andar à noite com o celular, com a família e comer, né? No centro, nos lugares mais badalados e nos lugares menos, né? Perto do hotel, né? Que às vezes é menos movimentado e tal. Eu tive o sentimento que a segurança está tirando a nossa democracia, está tirando
o principal ponto da democracia, que é a liberdade. Mas eu acho que é isso, Wilson. Cara, que eu não consigo sair. Eu tive uma vez o carro blindado, eu nunca mais consegui andar sem carro blindado. É. O da minha mulher é blindado, eu me sinto seguro. Eu acho que só quando você vai... Isso é liberdade, né? É liberdade. Só quando você vai para um país seguro é que você entende isso. Eu não conheço nenhum lugar seguro aqui no Brasil. E é quando você vai para fora que realmente você consegue pegar o seu celular na rua ou tipo não tem que ficar agarrado na tua bolsa, que tu percebe o quão isso é libertador. Eu acho que tu falou uma das coisas mais fantásticas dos últimos tempos. Essa questão da segurança pública, ela está nos tirando da democracia. É liberdade, né? Porque é um negócio, né? Para democracia, o que a gente fala, liberdade. Estão tolindo, como que é, como que é, vai virar de novo ditadura? Não, a gente já vive um negócio assim, eu já não tenho liberdade. Tenho liberdade de andar com um relógio um pouco mais caro, não tenho liberdade de andar com um tênis um pouco mais caro. Fico sempre tenso, acabei de deixar o carro aqui, deixei o carro na rua aqui, um pouco mais pra frente, porque eu vou para outro lugar, já deixei o carro aqui na rua. Eu vim com o iPad, com o celular, acelerado. Apavorado. Não, isso é horrível. Isso é horrível. Assim, eu acho que é uma das piores sensações. Eu não vejo ninguém fazer nada. Assim, umas medidas... É uma coisa que não tem fim, né? Até acho agora o Ricardo Nunes, esse projeto Smart Sampa, porque eu estava falando que antigamente o bandido tinha medo das câmeras, né? Então, via câmera, ou ele não assaltava ou escondia o rosto. Hoje eles assaltam com câmera, com tudo. Agora, esse projeto do Ricardo, pelo menos, está identificando quem já está sendo procurado e está cumprindo ao que se propõe. Já prenderam mais de 600, 700 pessoas. Eu acho isso maravilhoso. Mas é suficiente, né? É suficiente. É porque as cadeias estão superlotadas, o crime organizado está lá dentro, aí essas pessoas elas entram, elas saem pior ainda. Olha, o senhor que eu te falei, assim, nem em 500 anos esse país vai ter jeito, infelizmente, sabe? Mas não tem, porque isso daqui é um vulcão que está pronto para entrar em erupção. Falando em vulcão, o mundo tem algum caminho para ter um equilíbrio político e econômico? Eu estou chegando na pergunta final. Eu acredito que é muito difícil, principalmente porque guerra dá dinheiro, né? Muitos países e líderes querem que as guerras continuem porque isso fomenta uma indústria violenta. Eu sou muito Thomas Hobbes, sabe? O homem é o lobo do homem. Eu não acredito num consenso. Bom, para encerrar, eu outro dia até repostei nas minhas redes. Você tem um curso sobre política. O curso é maravilhoso. Obrigada. Tu repostou. Para finalizar, assim, fala um pouco sobre o curso, vende o curso, porque assim, eu vou te falar, adoro te escutar. Você vê que você fala com experiência, com capacidade intelectual, por ter estudado, por ter vivido, sabe? Você é diferenciado, adoro. Obrigada, Wilsinho. O curso, sabe, eu te falei, né, que o meu sonho era ganhar o Nobel de Educação. Aí eu fiz esse curso, eu peguei, eu sempre gostei muito de história política, assim. E aí, como não dava para pegar toda a história do Brasil, eu peguei de Sarney a Bolsonaro e eu fiz toda uma análise, assim, econômica, política, de bastidor, relação com a imprensa. Então, eu pego do governo Sarney ao governo Bolsonaro, tudo o que aconteceu. E aí eu vou explicando, são mais de 10 horas de curso, acho que são 11 horas de curso, e aí eu explico economia, saúde, educação de cada governo, quais foram os escândalos políticos, quais as implicações, como que foi o relacionamento com a imprensa. E aí tem uma coisa muito legal, assim, porque eu abordo em cada período como que cada jornal tratou cada questão daquele período. Então, por exemplo, a Folha falou isso do Fernando Henrique Cardoso, o Estadão falou isso. E como eu pesquisei muito no mestrado e no doutorado, então eu tenho muita análise quantitativa e qualitativa, sabe? Então eu dou os números, é isso, isso e isso. E tem muita história de bastidor, né? Porque eu fiquei 10 anos em Brasília, então eu conto muita história que eu conversei com os parlamentares, que eu conversei com o senador, com o governador. E aí eu faço um apanhado, assim, de tudo isso. E onde que eu encontro esse curso? Ele está no www.deisociocari.com.br. Depois dá um jeito de coloca, tá? Só para na tela. Mas olha, é um curso tá muito completo, Wilson, assim, foi uma coisa que eu fiz
Assim, e eu tentei o máximo que eu pude não colocar o meu viés, sabe? Então, às vezes eu até percebia assim que eu estava dando muita opinião, eu parava, voltava à gravação, porque não, as pessoas que têm que decidir o que elas acham e o que elas não acham. Você gosta de compartilhar sua experiência? É um propósito para você? Eu sou mais, eu não consigo, eu tenho muita dificuldade para falar de mim, assim. Mas eu gosto muito de análise. Mas o curso não. Você não está compartilhando sua experiência? Tô. Mas a minha experiência e também as análises que eu fiz ao longo do mestrado e do doutorado, né? Mas eu gosto. Eu acho que, assim, se eu puder ajudar 2 pessoas a entender melhor a política e não ficar refém de achismo, para mim já tá bom, sabe? Muito obrigado por ter aceito. Imagina. Adorei o papo. Imagina, eu que agradeço. Fiquei super feliz com o convite. E você que nos acompanhou nesse novo episódio com Daisy Chiocari, essa jornalista, professora, pesquisadora premiada, você vai curtir esse papo de montão. Obrigado e nos segue nas redes sociais e dá seu clique no YouTube. Valeu!